Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, eu sou o pastor Max Fernandes e juntos seguiremos para mais uma aula preparatória destinada à classe Maravilhas de Sião. Nesta oportunidade, eu gostaria de louvar a Deus pela vida da nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia, presidentes da Assembleia de Deus em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Também gostaria de louvar a Deus pela vida do evangelista Leonardo Souza, o superintendente geral do campo. E a minha oração é para que o bom Deus em Cristo e através do Espírito Santo derrame as mais selecionadas bênçãos dos céus sobre suas vidas. Já peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva, bem como ative as notificações para receber todas as nossas atualizações e fazer com que mais pessoas também sejam alcançadas pelas nossas aulas. Ao longo de nossa aula, serão destacadas 3 palavras-chave que deverão ser memorizadas. Portanto, fique atento até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos então para a nossa aula. Meus irmãos, a aula de hoje é a aula de número 8 da nossa revista Betel Dominical, que nesse trimestre está trazendo o tema Provérbios, sabedoria que edifica a vida. Especificamente, a lição é a lição de número 8, pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. É verdade, irmãos, que criar filhos no mundo de hoje exige lidar com algumas variáveis que parecem ser incontroláveis para nós pais e vice-versa. Por exemplo, o excesso de telas, a pressão nas redes sociais, a busca por atenção constante e a rapidez das informações, sobretudo nessa era que nós estamos vivendo, a era da informação digital. Os pais precisam equilibrar o afeto que precisa ser dado aos filhos com as regras claras que precisam ser impostas, construindo a autonomia e a saúde mental das crianças e jovens em uma sociedade que, por incrível que pareça, muda o tempo todo. Podemos citar, por exemplo, o efeito ou os efeitos do impacto das telas e da internet. Primeiro, o excesso de conexões, onde o tempo livre é disputado com jogos e redes sociais. Em segundo lugar, a vida idealizada, onde nesse mundo virtual, na internet, o que se mostra é uma felicidade que na vida real, muitas das vezes, não existe. E isso pode gerar aí tristeza, frustração, ansiedade, dentre outras doenças, outros quadros de adoecimento da alma, por exemplo. Em terceiro lugar, a falta de limites, em que o uso sem controle afeta, por exemplo, o sono e o convívio na própria casa, no ambiente familiar. É nesse contexto desafiador que nós vamos desdobrar essa lição, a lição de número 8, que trata das responsabilidades dos pais, bem como o conjunto de prerrogativas e obrigações dos filhos. A responsabilidade de guiar a criança, o filho, bem como a graça que o filho precisa responder a partir dessas atribuições dos pais, para que haja então uma harmonia nesse relacionamento tão especial e familiar. Tá? É tão especial que é tratado, por exemplo, em muitos textos da Bíblia, e a gente vai verificar isso ao longo de nossa aula. Pois bem, dada essa introdução que eu acho importantíssima, vamos então agora focar na nossa aula propriamente dita. Muito bem, pessoal. Tá aí. A lição é a lição de número 8, que vai ser ministrada no dia 23 de agosto de 2026. O texto áureo é: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos
para conhecerdes a prudência, Provérbios 4:1. Tá? Só um detalhe aqui, e eu acho importante, nós temos aqui um paralelismo, e é um paralelismo sinonímico, onde a primeira ideia é reforçada na segunda ideia. Para quem ainda tem dúvida da maneira como o livro de Provérbios se comporta no que diz respeito ao estilo literário, ao gênero literário, você pode verificar essa aula que já foi dada aqui no canal, a primeira aula, referente à primeira lição desse trimestre. Eu falei sobre essa questão do paralelismo, que é a métrica utilizada na poesia hebraica. A poesia hebraica é o gênero literário deste livro que nós estamos estudando, tá bom? Então percebam que nós temos a primeira ideia aqui, ouvir filhos a correção do pai, vírgula. E a segunda ideia, estai atentos para conhecerdes a prudência. Aqui nós temos uma relação de sinônimo, por isso um paralelismo sinonímico, onde o sinônimo de ouvir é estar atento, e o sinônimo de correção do pai é a prudência. Percebe essa relação? E uma outra questão que é preciso destacar aqui, que é interessante, é essa expressão, que é o vocativo filhos, ou meus filhos. Essa expressão aparece por diversas vezes em todo o livro de Provérbios, e mais precisamente do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 9, versículo 18. E aí nós temos pelo menos 16 expressões como meu filho. Isso aqui dá a entender de forma dupla, que é um pai corrigindo o filho, por isso ele chama de meu filho, mas também nós entendemos como sendo um mestre ensinando o seu discípulo. Nós encontramos isso, por exemplo, na relação entre Paulo e Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, quando o próprio Paulo diz para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não é que Timóteo era filho biológico de Paulo, mas aqui a relação é de um mestre ensinando o seu discípulo. Então, estas duas vertentes são importantes. Por quê? Porque como pai, nós corrigimos, e como ensinador, nós orientamos, nós instruímos. Isso tudo é a disciplina. Esse conjunto de figuras paternas e de ensinador, de mestre, na verdade, a figura do conceito de disciplina. Perfeito? Portanto, é importante destacar essas questões já no texto áudio. Na verdade, aplicada, nós temos: educar os filhos é um chamado divino, confiado aos pais, que devem exercê-lo com amor e firmeza. Lembra aqui do Salmo de número 127, versículo 3, que diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Herança de quem? Do Senhor. E o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Então percebam que os filhos não são nossos, são do Senhor. É galardão do Senhor. É o que a Bíblia diz. Perfeito? No Salmo 127, versículo 3. O que cabe a nós? É gerenciar, exercer a mordomia cristã também nesta área, que é importantíssima. Tá? Educar os nossos filhos. E é isso que nós vamos entender na aula de hoje. Tá? Essa importante atribuição que os pais recebem do próprio Deus para com os seus filhos. É claro que essa lição vai abranger todos nós, seja pais, seja filhos. Mas eu não tenho filhos ainda, eu não sou pai, mas é filho. Então, pais e filhos, ninguém fica de fora. Todos nós estamos envolvidos hoje nesta lição. Vamos lá? Os objetivos da lição sempre são 3. Identificar os deveres dos pais e dos filhos. Em segundo lugar, saber que o amor torna a disciplina aceitável. Em terceiro lugar, ressaltar que a obediência aos pais e o cuidado com os filhos agrada a Deus. Para isso,
nós temos aqui o esboço da lição, distribuído em 3 tópicos, como sempre. O primeiro tópico, educando filhos conforme a palavra de Deus. Em segundo lugar, o dever amoroso dos pais. E em terceiro lugar, o dever amoroso dos filhos. Temos como textos de referência Provérbios capítulo 23, do verso 12 ao 15 e do verso 23 ao 25. Eu trago para vocês aqui 2 indicações, para vocês verem que esse tema ele é tão importante que a nossa revista recorrentemente traz à tona para que possamos trabalhar ao longo de um trimestre. Eu recomendo aqui a revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2020, cujo tema foi Família Natural segundo os valores e princípios cristãos. Tá? Não é família tradicional, porque aqui não se trata de tradição, mas da naturalidade do ser humano como indivíduo, ok? Então, família natural segundo os valores e princípios cristãos e especificamente eu destaco a lição de número 8, o desafio da criação dos filhos. Nessa ocasião, o comentarista foi o bispo Abner Ferreira. E a segunda lição, já no primeiro trimestre de 2024, nós temos então a lição cujo tema é Família, um projeto de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar na Catedral da Baleia, lá em Brasília. E especificamente a lição de número 11, relacionamento ideal entre pais e filhos. Algumas citações destas lições aparecerão ao longo de nossa aula, ok? Pessoal, olha que coisa interessante, eu gostaria já de trazer para vocês também, e é claro que seria de bom tom que vocês também divulgassem em suas classes a oração de Manoá. Quem foi Manoá na Bíblia? Foi o pai de Sansão. A sua esposa era estéril, ela recebe a visita do Malek Yahweh, ou seja, o anjo do Senhor. Eles não conseguem identificar que é o anjo do Senhor e a mensagem é: você terá um filho, ele será um varão, será nazireu de Deus, não pode beber vinho e bebida forte, e ele livrará Israel das mãos dos filisteus. Ora, a esposa, recebe a visita desse anjo, o anjo do Senhor, o Malek Yahweh, e Manoá não estava presente. Então, quando ele sabe dessa informação, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Essa é a diferença de um homem de Deus, um homem que teme a Deus. A primeira coisa que ele faz, a sua primeira atitude é orar. Orar muda o rumo da nossa história. E olha a oração dele. Assim que ele soube dessa notícia, que ele seria pai de um menino, e esse menino seria especial por demais, porque ele seria nazireu de Deus e iria livrar Israel da opressão dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículo 8. Olha o que ele diz em oração: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, ele não sabia que era o anjo do Senhor, o homem de Deus que enviaste, venha outra vez a nós. Olha só o pedido: e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Percebam que na oração de Manoá, ele pede para que o Senhor o ensine a criar o seu filho. Essa é a oração que não pode se apartar da nossa boca, da boca dos pais. Que o Senhor nos ensine a criar os nossos filhos. Eu destaco então a oração de Manoá, conforme registrado em Juízes capítulo 13, versículo 8. Então, irmãos, já vamos para a introdução. Na introdução, o nosso comentarista, que é o bispo Abner Ferreira, ele vai destacar aqui que o livro de Provérbios nos ensina o papel dos pais na educação e o compromisso dos filhos.
Educar é uma tarefa que exige dedicação contínua para formar adultos, olha só que palavra interessante que aparece na lição, equilibrados. Adultos equilibrados. Não é nem extremista para mais, nem extremista para menos. É exatamente equilibrado. E isso em todas as áreas. Na área sentimental, emocional, na área espiritual e, sobretudo, na área profissional. Perfeito? Familiar, profissional, em todas as áreas da vida, tá? Isso ele vai evidenciar aí a base da educação familiar e ele vai destacar 4 virtudes importantes. Quais são elas? O amor, a paciência, a persistência e a disciplina. Isso já na introdução, hein? Que coisa interessante. Esse amor é o amor incondicional, o amor inabalável, o amor sacrificial. Portanto, o amor ágape. Perfeito? A paciência também é chamada de longanimidade, ou seja, ter o ânimo longo. A persistência também é chamada de determinação. Não desistir com facilidade, permanecer firme e constante. E a disciplina, por sua vez, é a correção de atitude. Eu costumo dizer que disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral de tudo aquilo que a Bíblia nos mostra como verdades práticas, vivas, absolutas e inegociáveis na prática da vida cristã diária. E a disciplina permeia essas verdades de forma inquebrantável. Perfeito? Então, eu destaco já na introdução esses 4 pilares que vão funcionar como a base da educação, sobretudo cristã, dentro da família. Tá bom? E vamos então avançando aí para o primeiro tópico. Tópico de número 1, nós vamos estudar educando filhos conforme a palavra de Deus. Percebam que o verbo está no gerúndio. E foi interessante isso, porque educar é algo que começa e não tem fim. As crianças crescem, se tornam adultas e a gente continua ali preocupado, educando e talvez até vendo eles ainda como crianças. É interessante esse foco do pai para com os filhos, não é verdade? Então, vamos seguir aqui educando conforme a palavra de Deus. Nesse tópico nós vamos destacar aí 2 versículos, um versículo do Antigo Testamento e um versículo do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, Provérbios capítulo 13, 24, quem ama o filho não hesita em discipliná-lo. Tá lembrando que essa disciplina aqui tem aquelas 2 vertentes, como o pai corrigir, como o ensinador instruir. Essas são as 2 vertentes da disciplina e é por isso que Provérbios vai usar a expressão meu filho. Tá? Ele usa por pelo menos 16 vezes no que nós chamamos de introdução à sabedoria, que vai do capítulo 1:7 ao capítulo 9. Introdução, é uma grande introdução à sabedoria, é como que se a sabedoria fizesse um convite nas ruas para qualquer um que quisesse dela beber, dela aprender. Então, ela trata esses transeuntes como meu filho, a fim de que eles possam aprender da sabedoria. Então, essa é a grande questão. Tá? E já em Efésios capítulo 6, nós temos o apóstolo Paulo tratando sobre o andar em harmonia, a prática da vida cristã no seio da igreja. Ele, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala do andar em unidade, andar em santidade, andar em harmonia e andar em vitória. Nessa parte do andar em harmonia, ele então vai trazer aí a figura do marido e da esposa, do pai e do filho, do patrão e do empregado. Tudo isso para mostrar que a igreja precisa estar em harmonia. Então, nessa questão entre o pai e o filho, ele traz as responsabilidades do pai e as responsabilidades do filho
dos filhos para que essa harmonia aconteça. Portanto, o livro de Provérbios liga indissociavelmente a correção ao verdadeiro amor. É isso que a gente vai ver nesse tópico. Quem não educa, claro, não ama. E aí eu trago Hebreus capítulo 12, onde o autor ao Hebreus vai dizer que Deus corrige aquele que ama. E quem aceita essa correção é de fato filho de Deus. Tópico 1.1, a obediência na formação do caráter. Nesse tópico eu vou destacar aqui alguns princípios, tá? No primeiro tópico, pessoal, nós vamos trabalhar princípios bíblicos. Pelo menos 3 eu atribuí a cada um dos subtópicos. No subtópico 1.1, nós vamos trabalhar o princípio da obediência. O princípio da obediência. E nessa questão da obediência, nós temos três steps importantes. O primeiro é o valor da obediência. A obediência não é falta de personalidade, é escudo contra os maus valores. É claro que existem valores ruins, a filosofia chama de valores materiais. E aos valores bons, dentro da axiologia, que é o conjunto de valores que a filosofia estuda, ela chama de valores bons os valores universais. E aí nós temos os valores universais bons e os valores materiais ruins. E a gente precisa fazer com que os valores universais sejam evidenciados em detrimento dos valores materiais. Perfeito? Já na Bíblia nós temos princípios, e esses princípios que são formulados pela palavra de Deus fazem com que o nosso caráter seja moldado à luz da palavra de Deus, a fim de se assemelhar ao caráter de Cristo. É por isso que a partir da cruz, em Cristo, nós somos destinados a termos novamente a imagem de Cristo. Imagem essa que foi perdida no Éden, por conta da queda do homem. E esse é o segundo valor aí, que é o risco. O risco pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, nesse princípio da obediência, o que o comentarista vai trazer nesse tópico é o valor da obediência, mas também é o risco de não obedecer, de desobedecer, dando o exemplo de Adão, que por meio de uma desobediência a uma ordem aparentemente tão insignificante, que era apenas não comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, um castigo tão gravoso adentrou a humanidade. Perceba? Uma vez que ele vai migrar de um estado de inocência para um estado de pecaminosidade e desobediência contra Deus. E qual é a base, então, desse princípio? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho do Senhor. Sobre esta base, sobre este provérbio, nós temos Champlin, que vai dizer: este versículo exprime um dos pontos fortes dos sábios hebreus, a saber, a insistência, ou seja, persistência, determinação no treinamento moral de uma criança por parte de seus pais. Esse treinamento deve começar na mais tenra idade, bem cedo, quando a mente de uma criança ainda está bastante impressionável. Ou seja, é a formação do caráter. Pessoal, o que é o caráter? É um dos traços da personalidade, da personalística do indivíduo. Nós temos alguns traços que formam essa personalidade, que fazem com que o ser humano seja individualizado dentro da sociedade. Que traços são esses? Por exemplo, o temperamento, o somatotipo, a cultura, a inteligência e o caráter. Lembrando que o caráter tem uma qualidade, ele é de cunho adquirido, ou seja, o indivíduo adquire as informações que ele pode acessar na sociedade em que ele está inserido e assim o seu caráter é moldado. A criança, então, terá
o seu caráter em formação a partir do meio em que ele está inserido. Por isso, a importância de os pais exercerem as suas responsabilidades de cuidar, de educar essa criança para que ele seja ou se torne um adulto equilibrado. Tópico 1.2, o subtópico 1.2, ensinando a criança no caminho. Aqui nós temos um outro princípio, o princípio da formação espiritual, ou o princípio da educação cristã. Percebe? Então, esse é o ponto, essa é a responsabilidade que precisa haver nessa interação pai-filho, filho e pai. Percebam? Nesse ponto, a revista vai trazer um destaque do dicionário bíblico Tyndale, que diz assim: a família constitui a unidade básica da comunidade humana. Filhos indisciplinados são vítimas em potencial do condicionamento poderoso exercido por uma cultura predominantemente pagã. Perfeito? Para exercer suas responsabilidades, pais devem servir de exemplo. Então percebam que a família é a célula máter da sociedade. A sociedade é composta por um conjunto de famílias. Agora, a cultura predominante nessa sociedade em que as famílias compõem e estão inseridas é pagã. Todos nós sabemos disso. Perfeito? O que cabe a nós é blindar a nossa família. Nós precisamos exercer o nosso papel de sacerdote, como Jó fazia na sua época, blindar a família para que essa cultura predominantemente pagã não crie raízes. É claro que contato todos nós teremos, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Agora, nós precisamos interagir nesse mundo em que estamos inseridos em 3 formas: influenciando, transformando e antagonizando, ou seja, servindo de contraponto a partir das verdades bíblicas inegociáveis. Perfeito? Portanto, nesse princípio da formação espiritual, nós temos, e é destacado na nossa lição, nesse ponto, 5 aspectos importantes que funcionam como base: o amor, a educação, os bons exemplos, a disciplina, que é a correção de atitudes, e o direcionamento. Olha aí, o direcionamento, a orientação, é como o próprio Deus, quando criou o homem, fez. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 2 que Deus criou o homem, abençoou o homem, orientou, advertiu e capacitou, com capacidade volitiva, capacidade moral e capacidade relacional. Percebam? Então, como Deus fez com o homem, nós devemos fazer paz com os nossos filhos, por meio de amor, educação, bons exemplos, disciplina e direcionamento. É por isso que o Salmo de número 27, versículo 4, vai dizer: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O seu filho só vai alcançar o que ele tem para alcançar e na direção correta se o valente, que está munido do arco, der a direção correta e a intensidade necessária para que ele alcance o alvo determinado. Perceba a importância do direcionamento do valente para que a flecha alcance o seu objetivo, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos, assim são os nossos filhos, diz a palavra de Deus. E no tópico 1.3, nós temos aí ensinando pelo exemplo. Perfeito? Essa questão, ensinando pelo exemplo. O exemplo pessoal é o primeiro dos atributos, é a base para todos os demais atributos de qualquer liderança. E a paternidade é uma liderança em relação aos filhos que são os liderados. Percebam?
O que é a liderança? É o processo que consiste em influenciar pessoas, no sentido de que hajam voluntariamente em prol do cumprimento de uma missão ou de um alcance de um objetivo. Os pais, no seu exercício parental, desenvolve liderança. Esse processo que consiste em influenciar seus filhos para que alcancem o objetivo. E o exemplo pessoal é o principal dos atributos de um verdadeiro líder. Líder que não dá exemplo, não influencia os outros para segui-lo voluntariamente. Isso acontece também com os filhos. Olha o que o pastor Valdir Alves de Oliveira vai dizer. Os pais precisam ser exemplos de vida para os filhos. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. Palavras tendem a comover, mas o exemplo é que se reveste da maior importância. Ora, se eu peço alguém para fazer alguma coisa, a pergunta que vai vir para esse alguém que recebeu esta orientação é: será que eu consigo fazer? Mas se eu mostro como se faz, em vez de só pedir para fazer, a pergunta já não é mais: será que eu consigo? Eu vi que aquela ação é exequível. Então a pergunta vai ser: o que eu preciso fazer para que eu também consiga realizar essa tarefa? Olha a diferença de perspectiva. Olha a importância de, em vez de dizer o que fazer, mostrar como fazer. Jesus Cristo fazia isso. Portanto, esse legado é preciso ser deixado. A fé do pai torna-se a fé do filho. Pais educam para Deus, fortalecendo a criança para viver no mundo. E até aqui nós aprendemos que pesquisas mostram que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Então, esse princípio é o princípio da autoridade. Não é de autoritarismo, é da autoridade. Por meio da autoridade que o pai e a mãe têm, eles vão disciplinar, vão educar, vão formar, vão impor limites, ok? E vão permitir, podendo dizer não quando tiver que dizer não. Perfeito? Então vimos aí 3 princípios: o princípio da obediência, o princípio da formação espiritual e o princípio da autoridade. Agora vamos para a nossa palavra-chave. A primeira palavra-chave é princípios. Amém? Tópico 2, o dever amoroso dos pais. O que nós veremos nesse tópico, que a família é uma propriedade sagrada, conforme o Salmo da Família, o Salmo 128. Os filhos devem ser ensinados nos alicerces fundamentais da fé. Que alicerces são esses que são destacados nesse tópico? O caminho do Senhor, conforme Provérbios 22:6, a leitura constante da palavra de Deus, os princípios bíblicos que são inegociáveis e inquebrantáveis, a honra a Cristo, a vida cristã, ou a prática da vida cristã, conforme orientado pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e a disciplina da oração, a vida de oração, a prática constante de falar com Deus. Pois bem, o primeiro, então, subtópico desse tópico 2 é o tópico 2.1, a educação no lar. E aí eu coloquei aqui o culto a Deus, porque será trabalhado também nesse tópico, o culto doméstico. Perfeito? E aqui, então, nós temos os deveres, tá? No primeiro tópico nós trabalhamos princípios e agora nós vamos trabalhar os deveres, tá? Qual é o dever do pai? Quais são os deveres? O conjunto de obrigações dos pais. Quais são? Os pais possuem, todo mundo tem um conjunto de prerrogativas, mas também um conjunto de obrigações, não é verdade? E quais são, então, os deveres dos pais? Primeiro dever é a educação. A educação, sobretudo a educação cristã, a educação secular e a educação cristã.
Perfeito? Sobre isso, o pastor Valdir Alves de Oliveira vai trazer o seguinte: o hábito, presta atenção nesta palavra, hábito, o hábito da leitura bíblica regular, o hábito da oração, o hábito de ouvir e cantar louvores no ambiente familiar muito contribui para a construção de um ambiente harmonioso. É isso que o apóstolo Paulo trabalha em Efésios capítulo 6, o ambiente, a harmonia do ambiente, o andar em harmonia em todos os ambientes. Tá? Olha o que ele diz: tais hábitos se refletirão em outros ambientes. Olha que interessante, como o profissional, o educacional, inclusive o eclesiástico. Isso é importante, meus irmãos. Existe um adágio popular que diz assim: hábito de casa vai à praça. O que é feito em casa com certeza, mesmo que você não perceba, será replicado em qualquer outro ambiente fora do lar, fora da casa. É por isso que, antes de tudo, o nosso lar precisa ser a nossa primeira igreja, vamos dizer assim. Você é pastor na sua casa. Você precisa exercer atividades pastorais dentro do seu lar. Essa que é a verdade. E a partir daí, então, esse ambiente de harmonia bíblica, sobretudo, e de prática de vida cristã diária, será reverberado no ambiente profissional que seu filho irá frequentar, no ambiente acadêmico que seu filho irá frequentar e, é claro, no ambiente eclesiástico que seu filho irá frequentar. É isso que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. E, nesse ponto, a nossa lição ainda vai ressaltar a urgência do culto doméstico, a fim de preparar os filhos para as intempéries da vida e, sobretudo, resistir às investidas de Satanás. Portanto, dentro da educação é importante, se você ainda não faz, implementar o culto doméstico. Frise isso na sua aula para os seus alunos. Tópico 2.1, a boa educação não provoca ira. E aqui nós temos então o dever da disciplina, o dever da educação 2.1 e o dever da disciplina 2.2. Tá? Agora, essa disciplina ela precisa ser bíblica, tá? Pois Efésios capítulo 6, versículo 4 vai dizer: vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ele vai trazer uma espécie de uma balança aqui nesse ponto, tá? Onde nós temos de um lado a nossa autoridade, lembra do princípio da autoridade que nós trabalhamos no primeiro tópico? Então, o princípio da autoridade, onde é possível admoestar, disciplinar, impor limites, educar, perfeito? E também, do outro lado, o princípio do amor e da paciência. Isso é um equilíbrio. Precisamos ser equilibrados no exercício da paternidade, ok? Um pastor americano que é famoso pelos seus comentários bíblicos, Wisby, ele tem uma frase famosa, que é muito replicada, que diz o seguinte: amor sem verdade é libertinagem, e verdade sem amor é brutalidade. Ou seja, conforme Paulo vai dizer aos Efésios, precisamos exercer a verdade em amor. Amor e verdade, verdade e amor andam lado a lado. Tá? Através da autoridade impõe-se a verdade, mas também através do amor, essa verdade vai ser consolidada no itinerário formativo da criança. Amém? O bispo Oídes José do Carmo, que é pastor presidente da Convenção de Goiás, do Ministério de Madureira, vai dizer assim: quando os filhos presenciam estas práticas, aprendem que também podem e precisam se relacionar direto com Deus,
sem a presença e a mediação dos pais. Os pais devem estimulá-las a receber a Cristo como seu salvador pessoal e a orar sozinhas. Educar sem autoritarismo desanimador, mas ensinando a ver Cristo, o Messias, o Mestre, como um amigo. E o último subtópico, o subtópico 2.3, nós temos uma linha tênue aqui, pois nós vamos trabalhar a amizade entre pais e filhos. Percebam que eu chamei de linha tênue, ou seja, quase uma linha invisível aí, mas precisa ter uma separação, tá? É muito importante manter esse nível de amizade, tá? Não raras são as vezes que filhos têm medo de falar com o pai. É claro que o respeito precisa ser nutrido nessa relação entre pai e filho e pai. É um caminho de mão dupla, perfeito? Mas às vezes o pai impõe com tanta severidade a verdade e esquece daquela balança que é autoridade e amor, e que ele acaba sendo autoritário, ditador. E aí, essa imposição do respeito, essa imposição da consideração, essa imposição da admiração, produz um temor, um medo. E o filho tem medo de pedir, o filho tem medo de falar com o pai, o filho tem medo de dizer o que ele pensa, o que ele acha, qual é a sua opinião, de desabafar, de confidenciar com o pai. Isso, não raras são as vezes. Então é importante que esse terceiro dever, que eu chamo de comunicação, então nós temos aí o primeiro dever, educação. O segundo dever que nós vimos foi a disciplina. E o terceiro dever é a comunicação, manter as linhas de comunicação aberta entre seus filhos e entre seus pais. Isso é importantíssimo, tá? Não é possível haver falta de comunicação entre pai e filho. Não é possível que filho tenha medo de falar com o pai. Perfeito? É preciso ter e desenvolver essa amizade. Agora, olha o que o pastor Valdir Alves de Oliveira ressalta. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se, antes de ser amigos, são pais. E aí, existe uma diferença entre exercer um papel fundamental de pai e manter uma amizade. Agora, que não seja uma amizade permissiva. Veja, o papel fundamental do pai é guardar e proteger, educar e prover, e ter autoridade para disciplinar, bem como dizer não quando tiver que dizer não. Agora, percebam, quando se tem uma amizade permissiva, o que acontece? Qual é o desdobramento disso? Vulnerabilidades a predadores. Lembra das variáveis externas nesse mundo complexo e desafiador para criar os filhos? Tempo de tela, internet, o conteúdo que eles estão absorvendo. Ou seja, não existe o controle parental a fim de impor limites para manter essa harmonia familiar de maneira saudável e salutar. A amizade permissiva também anula a responsabilidade parental nesse controle que deve ser efetivo. E, claro, ofusca a autoridade bíblica. Tá bom? Isso é importante. E até aqui, então, nós aprendemos que os filhos só podem ouvir a instrução e seguir a doutrina se lhes forem transmitidos. Isso é importantíssimo. Não basta eu ter conhecimento como pai. Eu preciso praticar para servir de exemplo e não só praticar, transmitir. Só a prática não significa que está sendo transmitida e compreendida. A transmissão precisa da comunicação, e a comunicação é que vai verificar, checar se essa informação que foi transmitida foi realmente compreendida lá do outro lado. Perfeito?
Essa é a questão mais interessante. Qual é a palavra-chave, então, aqui no segundo tópico? Deveres. Deveres. Muito bem, vamos agora ao terceiro tópico, o dever amoroso dos filhos. Vimos, então, no primeiro tópico, princípios. No segundo tópico, deveres. E agora vamos à perspectiva dos filhos. Quais são as atribuições? Quais são as responsabilidades de nós enquanto filhos? O que é que nós vamos estudar aqui nesse tópico? A relação amorosa com os pais e que deve ser essencial para o desenvolvimento da criança e o bem-estar geral de toda a família. É uma via de mão dupla ordenada por Deus. Por que é uma via de mão dupla, pessoal? Porque nós temos aqui um conjunto de prerrogativas e obrigações dos pais, como a assertividade na correção e o equilíbrio na disciplina, a assertividade na educação e o equilíbrio na disciplina, e o conjunto de prerrogativas e atribuições dos filhos, que é obediência, honra e cuidado. É o que nós veremos agora. Então, o primeiro mandamento com promessa, nós vamos trabalhar agora, então, o primeiro subtópico, o 3.1, que é honrar os pais. Isso é importantíssimo. Olha o que a revista começa dizendo. O Filho de Deus obedeceu ao Pai até a cruz, e este é o nosso exemplo de honra. Durante sua jornada nesta terra, Cristo evidenciou obediência e respeito. Isso é honra. O que é honra, pessoal? Obediência e respeito. Está aqui na nossa lição. Tá? Embora isso nem sempre tenha sido fácil. O quinto mandamento do Decálogo diz: honra teu pai e tua mãe. Isto significa que os filhos devem amar, respeitar e obedecer aos pais, assim como Cristo. Está aí, então, a definição do que é honra. O que é honra? Honra é amar, respeitar e obedecer os pais. Como eu honro os meus pais? Amando, obedecendo e respeitando os meus pais. Perfeito? O bispo Abner Ferreira vai dizer, citando Ralph Martin: a obediência filial dos filhos é, portanto, parte integrante da resposta que os crentes de todas as idades e posições fazem à vontade de Deus, que, segundo Romanos capítulo 12, é boa, agradável e perfeita. O que nós vamos trabalhar nesse primeiro subtópico? O maior exemplo que nós temos, que é Cristo, que segundo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vamos trabalhar uma ordem, porque afinal de contas é um mandamento, é o quinto mandamento do Decálogo e é o primeiro mandamento com promessa, conforme Efésios capítulo 6. Não que seja o primeiro mandamento, mas com promessa é o primeiro. Na verdade é o quinto, honrar pai e mãe. E o que é honrar? É amar, respeitar e obedecer. E vamos trabalhar também a promessa, porque é o primeiro mandamento com promessa. E que promessa é essa? Que nós cresceremos de maneira equilibrada, de maneira segura e, o principal, com longevidade, para que possamos, então, cumprir os nossos deveres como filho. Essa longevidade não é para benefício próprio, é para que possamos cuidar dos nossos pais. Percebe? Então essa é a grande questão. Deus é sábio, perfeito? É isso que a gente precisa trabalhar. Então, nesse primeiro subtópico, 3.1, nós temos aí a responsabilidade da honra. Precisamos honrar os nossos pais. Já no segundo tópico, a responsabilidade da obediência. Precisamos obedecer aos nossos pais. É isso que nós vamos trabalhar. Obedecer é respeitar por amor e confiança. Provérbios capítulo 6, do 21 ao 23, vai tratar sobre isso. Olha que interessante, até para facilitar a memorização. Provérbios 6 e Efésios 6 vai tratar sobre
essa obrigação dos filhos para com os pais, tanto Efésios capítulo 6 quanto Provérbios capítulo 6. Já facilitou aí a memorização, certo? E olha só o fruto do ensino. Esse ensino que o pai tem o dever de passar na educação, sobretudo cristã, ele vai refletir da seguinte forma. Provérbios capítulo 6, 21 vai dizer, ó, deixa eu ler aqui, 6, 21. Filho meu, 20, vamos ler aqui, 20, 21, 22, 23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e penduras ao teu pescoço, para não esquecer. Né? É igual criança que perde chave de casa, a gente faz logo uma corda para ela colocar no pescoço, né? Para nunca mais esquecer. Fica pendurada no pescoço, para não perder. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Olha só os estágios da vida, o fruto do ensino paternal e maternal. Olha só, o fruto do ensino parental. Olha só, guiará nas viagens, protegerá à noite e aconselhará de dia. Trazendo para os dias atuais, contemporaneizando esse provérbio, tá? Em todos os lugares que nós tivermos, em todos os ambientes que nós frequentarmos, esses ensinos, esses princípios e valores que são transmitidos de pai para filho, familiares, vai nos guiar. Tá? Durante os processos de tomada de decisão da vida, nos protegerá. E é claro que nos percalços e nas intempéries, nos desafios diários da rotina, do dia a dia, servirá de conselho. Perfeito? E aí o bispo Abner vai falar nesse tópico. Os filhos, mesmo depois de casados, devem receber com carinho e respeito o conselho dos pais. Mesmo depois de casado. Porque tem filho que acha que casou, não presta mais nem satisfação da vida. Pai é pai. Pai sempre vai ser pai. E outra coisa, pai nunca vai ficar devendo filho. Pelo contrário, é o filho que sempre vai ser um eterno devedor dos seus pais. Tem filho que pensa o contrário, mas não é verdade. Perfeito? Então olha que ele continua dizendo, os filhos não chamam os pais de quadrados, obsoletos e ultrapassados. É claro que é uma outra geração, os pais viveram uma outra geração. A obediência anda lado a lado com a honra. E o que é honra? Amar, respeitar e obedecer. Perfeito? E o tópico 3.1, caminhando para o nosso final, nós temos aí a responsabilidade do cuidado. Tá? A primeira responsabilidade do filho é honrar, a segunda obedecer e a terceira é cuidar dos pais. Perfeito? Isso vai estar ressaltado na própria palavra de Deus. Veja, esse tema é trabalhado pelos apóstolos, conforme o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,4, onde ele vai dizer que os filhos precisam cuidar das suas mães que são viúvas. Isso é uma responsabilidade bíblica, sobretudo. E também o próprio Jesus, em Marcos capítulo 7, do 11 ao 13, que vai condenar a hipocrisia do ensino dos escribas, que dizia o seguinte, olha, eu não posso cuidar dos meus pais com os meus recursos, porque os meus recursos são todos consagrados a Deus. E aí a palavra hebraica é corban. O que é corban? Oferta, holocausto. Os meus recursos são corban, são ofertas para o Senhor, todos eles. Eu não posso, então, atender a minha família. Cristo vai chamar isso de hipocrisia, vai condenar e vai dizer que é negligência. Negligência é o quê? Há um mandamento maior e primeiro. Que mandamento é esse? Honrar o pai e a mãe. Existe um mandamento maior que Corban,
que é honrar pai e mãe. Existe um mandamento maior que oferta, que é honrar pai e mãe. Perfeito? E olha que interessante, que nesse tópico vai ser trabalhado. Olha essa sequência. Importante isso para você entender, tá? O filho, durante a infância, obedece, em fase adulta, honra, e na velhice dos pais, cuida. Obedecer, honrar e cuidar. É o dever dos filhos, seja na infância, seja em fase adulta e seja quando os seus pais já estão na melhor idade. Não é verdade? Nosso maior exemplo, o bispo Abner vai dizer, de filho é o próprio Jesus Cristo, que nos ensinou como o filho se relaciona com o pai. Respeita seu legado e o honra, conforme Efésios capítulo 6, 1, 2 e 3. Qual é a palavra, então? A palavra-chave aqui é responsabilidade. Então, irmãos, só para completar e complementar aqui, no primeiro tópico, nós trabalhamos princípios, tá? O princípio da obediência, o princípio da formação espiritual e o princípio da autoridade. No segundo tópico, nós trabalhamos os deveres dos pais, o dever de educar, o dever de disciplinar e o dever de manter a comunicação aberta. Perfeito? E no tópico 3, nós trabalhamos as responsabilidades do filho. A responsabilidade de honrar, a responsabilidade de obedecer e a responsabilidade de cuidar. Conclusão, assim nós temos um lar equilibrado à luz da palavra de Deus, onde nós temos os deveres dos pais, ensinar, disciplinar e não provocar ira, o dever dos filhos, obedecer, honrar e cuidar, tudo isso pautado nas ordenanças e nos princípios bíblicos para a harmonia no lar. Portanto, o relacionamento entre pais e filhos torna-se admirável e gratificante quando ambas as partes assumem seus deveres com amor, confiança e fundamentados na palavra de Deus. Assim, desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que o Espírito Santo de Deus oriente de forma plena, completa, inteira e perfeita a ministração da aula e faça a diferença na aula de cada um, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Amém!